Esse livro virou a minha referência para quem quer começar a ler fantasia. Sejam bem-vindos ao Contracapa, meu nome é Felipe, se gosta de livro, leitura, literatura, se inscreva aqui no canal. E hoje mais um vídeo de resenha, é uma resenha que já tem um tempo que me pedem para ler esse livro e que eu não dava nada e foi muito divertido, me ajudou muito em uma ressaca literária. E como ele faz parte de uma série extensa, que mais tarde eu vou falar quantos livros são, ele virou um livro de referência para sempre que eu precisar ler alguma coisa mais fácil, ler alguma coisa mais simples, porque é sempre bom encaixar esse tipo de leitura dentro, né, das nossas leituras mais densas de fantasia e de ficção histórica, assim, mais robustas, né? Então o livro que eu estou falando hoje é O Aprendiz, escrito por Joseph Delaney. Essa aqui é a edição americana e não tem nada a ver com a edição brasileira. Para começar, o nome da série aqui nos Estados Unidos se chama The Last Apprentice. Em português se chama As Aventuras do Caça-Feitiço. O nome do livro em si se chama Revenge of the Witch, que seria A Vingança da Bruxa. E em português o primeiro livro é O Aprendiz. Então, né, é uma mistura assim. Então a gente acompanha Tom Ward, que é um adolescente ali nos seus 13 anos. Ele é um sétimo filho de um sétimo filho, significa que, né, ele tem 6 tios, significa que ele tem 6 irmãos. E ele é o caçula de todo mundo ali. A gente tá numa ambientação ali meio medieval, o pai dele é um fazendeiro, então, como ele é o sétimo filho, ele só tem irmão mais velho, cada irmão tomou um rumo diferente, porque a gente tá ali numa ambientação meio medieval e o pai dele é fazendeiro, e por o pai ser fazendeiro, eventualmente ele vai dar a fazenda pro filho mais velho dele. Então ele meio que tem que dar destino para cada um dos filhos. Então o segundo filho mais velho vai fazer uma coisa, o terceiro outra coisa, o quarto outra coisa. E aí chega na vez do Tom, que já esgotaram as possibilidades dele. E por ele ser o sétimo filho de um sétimo filho, ele tem meio que um talento, ele tem a opção de virar um caça-feitiço. O que é caça-feitiço, Felipe? Caça-feitiço é o nome dado a um profissional, a um homem, que sua função é proteger as pessoas ali, né, da cidade, do condado, da região, de elementos das trevas noturnos. Então, a gente está numa ambientação em que existem monstros, existem fantasmas, existem seres fantásticos de todo quanto é forma. E tem um cara que ele é o responsável por cuidar dessas pessoas. E aí o Tom Ward, como ele é o sétimo filho do sétimo filho, os pais chamam esse caça-feitiço para poder tomar o Tom como um aprendiz. E aí começa o livro aí já direto, né, com o Spook, que em inglês chama Spook, em português é o caça-feitiço, chegando ali na casa do Tom, perguntando, então ele é sétimo filho do sétimo filho? Sim, beleza, então eu vou aceitar ele como meu aprendiz por um mês, vamos ver como que ele se sai. Se ele sair bem, ele pode, né, entrar como aprendiz real. Se não, não. E aí a gente começa a história a partir daí. Tom Ward, ele é o nosso protagonista. A narrativa é em primeira pessoa, o que aproxima bastante do menino ali. E é muito bem desenvolvida a história. Eu quero dizer com isso aqui a gente está num mundo fantástico, né? E é uma leitura fácil, é uma leitura rápida, ele tem, as páginas têm super poucas palavras, então você lê muito rápido. Eu li esse livro em 2, 3 dias, assim, e eu gostei bastante dele, porque ele, mesmo sendo na cabeça de um menino mais novo, ele tem pensamentos muito, muito interessantes e o autor consegue trabalhar muito o mistério em volta do mundo ali, porque é o primeiro livro, a série tem 13 livros no total, então a gente ainda está aprendendo sobre esse universo, sobre esses seres místicos, esses seres fantásticos. E eventualmente a gente vai aprender, né, que raios é esse caça-feitiço, quem é esse cara, por que as pessoas têm tanto receio em conversar com o caça-feitiço, por que as pessoas têm tanto receio em se encontrar, as pessoas têm tanto receio de se envolver com o caça-feitiço que elas até atravessam a rua para não passar do lado deles. Porque é aquela coisa, né, as pessoas temem o que elas não entendem, elas temem essa parte das trevas, né, de fantasmas e tal, então ela não quer se envolver com aquilo. E é bem isso que aborda o Joseph Delaney nessa história. Uma das coisas que eu falei, né, que o autor desenvolve bem é
o mistério, é te deixar curioso e querer avançar nessa história. O Tom Ward, né, nosso protagonista, ele vai conversando e vira e mexe ele fala: puta, eu não fiz isso, mas eu deveria ter feito. Aí você fala: mas por que ele deveria ter feito? Ah, deve ter coisa aí na frente. Aí você acaba entrando mais na história, mais na história. Esse livro se chama A Vingança da Bruxa. O livro tem todo esse mistério, né, do Tom virando um aprendiz ali do caça-feitiço. Mas esse livro, em especial, foca numa trama diferente, que é uma vingança de uma bruxa. Como eu falei, né, o caça-feitiço, ele é meio que a pessoa responsável em se livrar das trevas, das coisas ruins ali para as pessoas. Então, eventualmente, tem uma história aí com uma bruxa que o Tom vai se envolver no meio e que ele vai ter que, né, ajudar o caça-feitiço nessa trama aí. Falando para não dar spoiler, né? E todos os livros dessa série, eu imagino que seja mais ou menos nesse esquema assim, sabe? Tipo série de televisão de Supernatural e tal. Você tem 13 livros, cada livro tem uma trama principal, então tem um monstro que eles têm que lidar, só que sempre vai construindo ali para a season finale, né? Pro livro final, onde tem o monstrão, né? O líder de todos. O livro, ele traz personagens secundários, tem personagens que você acredita que sejam só personagens passageiros, mas eles vão criando importância na história, você vai se envolvendo com eles, que no final ali você tá mais curioso para ler. Eu tô muito a fim de dar sequência nessa história. Esse livro vai ser um dos livros que, por ser fácil de ler, por ter já criaturas fantásticas, vai ser a minha referência para quem perguntar, que acontece. Não é tão raro me perguntarem: Felipe, porra, legal esse livro de fantasia, qual livro de fantasia eu começo a ler fantasia? E eu normalmente falo, sei lá, Harry Potter, alguma coisa mais assim, jovem. Esse livro aqui é sensacional. Ele não tem uma abordagem muito em relação à magia em si, tem poucos momentos, ele tem muito mais abordagem de criaturas fantásticas, então é muito mais fácil para a pessoa absorver e entender o que está acontecendo ali na história. Então, As Aventuras do Caça-Feitiço, escrito por Joseph Delaney, é uma série que eu vou colocar ali para sempre ler quando eu tiver na iminência de uma ressaca literária ou quando eu tiver entre duas grandes leituras, porque esse foi um livro que eu li muito rápido, eu já vi o começo do segundo, parece que é parecido a dinâmica da história, e é um livro que te põe para frente, sabe? Tem livro que é muito robusto, que você para de ler, e tem livro que te põe pra frente, que joga pra cima, que é mais ou menos o que As Aventuras do Caça-Feitiço faz. Então, O Aprendiz, por Joseph Delaney. Espero que você tenha gostado dessa resenha. Me conta aí se você já leu, se você gosta, não gosta. Eu já conversei com um monte de gente aqui que já tá no meio da série e gosta bastante, que me convenceram a ler, inclusive. E agradeço a vocês. Espero ver você no próximo vídeo. Tchau.